Ah, meus amigos, que beleza, que maravilha. Sim, 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 olha nós aqui outra vez. Olá, olá para vocês que estão aí acessando www.altv.com.br. Muito prazer, sou Sérgio Oliveira e de novo atrasado, cara. Eu não aguento mais atrasar esse programa, cara. Oh, meu Deus, como atrasa. Mas cantamos aqui. Estamos aqui, demora, mas chega. Mais uma edição da FATV, hoje 19 de julho de 2021. Cá estamos nós para falar de futebol alternativo. Sim, Série C, Série D, Copas Estaduais, divisões de acesso. Tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade, a ousadia de falar. O futebol que não aparece na grande mídia, o verdadeiro futebol brasileiro, você vê a partir de agora na telinha da TV, a partir de agora na telinha do seu computador. Hoje, com muitas coisas interessantes. Primeiro turno da Série D terminou. Primeira hora hoje vai ser só de Série D. Vamos passar grupo a grupo, destaques, estatísticas. Vamos falar um monte de coisa da Série D. E segunda hora a gente tem muito assunto interessante para falar. Tem até futebol feminino hoje no programa a gente vai falar. Tem bastante coisa. O Amapazão está começando. Muitos assuntos interessantes na FATV de hoje. Certo, meus amigos? Lembrar que esse é um programa interativo, não posso deixar de falar isso. Você que está aí assistindo pode entrar em contato comigo, pode mandar a sua dúvida, pode mandar sua pergunta, o seu comentário, a sua indagação. Esse é um programa interativo, é o programa mais interativo do Brasil. Pode mandar, pode xingar o apresentador, pode mandar dinheiro na minha conta, pode fazer o que quiser nesse programa que eu leio todos os comentários sem filtro nenhum. Certo, meus amigos? Pode mandar mensagem que a gente lê aqui e várias são as formas de você entrar em contato e mandar mensagem. Pelo site da AltV, tem lá a área de mensagens, www.altv.com.br. Para você que está assistindo pelo site da AltV, por favor, se identifique. Diga seu nome, não apenas digite a mensagem. Diga o seu nome do lugar que você está morando para eu poder saber de quem é a pergunta, porque o site da AltV não identifica quem manda a pergunta, certo? E pelas redes sociais, Facebook da FATV e o Facebook da AltV, o Twitter da FATV, o Instagram da FATV e o YouTube da FATV e da AltV, lá no chat. Qualquer lugar pode mandar sua mensagem que eu estou aqui já atento, pronto para os comentários e temos muitos assuntos hoje para a gente falar, muita coisa interessante, certo? O programa hoje, como eu disse, bem legal, não teremos convidado, mas teremos muitos assuntos e já vamos abrir falando de Série D. Série D que completou a primeira rodada, o primeiro turno, né? A primeira rodada já foi faz tempo. O primeiro turno da Série D terminou hoje, na verdade, né? Hoje com o jogo do Águia Negra, que a gente vai falar mais tarde, mas ontem, podemos dizer que ontem terminou o primeiro turno, as partidas de ida do turno da Série D de 2021. Já chegamos na metade do campeonato, na metade da primeira fase, e agora sim, tem muita coisa que a gente pode falar, destaques negativos, destaques positivos, é, quem decepciona, quem surpreende, melhor ataque, melhor defesa, artilheiros. Vamos passar por tudo hoje aqui na primeira hora da FATV. Certo, diretor? Vamos então já para o grupo 1? Vamos. Ou antes vamos mandar um abraço para o pessoal? Vamos mandar um abraço para o pessoal, né? O pessoal que toda segunda-feira está aqui firme e forte, espera o atraso do programa anterior, do nosso amigo advogado aí, né? Que beleza, cara, né? Que maravilha, eu fico muito feliz, você não sabe como é querido o advogado aqui pela equipe da FATV, cara, vocês não têm noção, cara. Que maravilha, deixa eu ficar quieto aqui, porque o cara é amigo do dono da emissora, né, diretor, cara. É um cara muito gente boa, a gente gosta muito dele, cara. Né? Que beleza, deixa eu ficar quieto aqui, porque eu não quero sardinha, não quero sarda para me coçar, certo, diretor? Vamos mandar então um abraço pro pessoal que está aqui firme e forte toda segunda-feira com a gente, comentando e participando da FATV. Vamos ver quem está por aqui. Curioso do futebol, o grande Vitor, um abraço para ele, também firme e forte aqui toda semana. Grande Vitor. Quem mais está por aqui? Vamos ver. O Marcelo de Sena, também, né? Esse também é outro que bate ponto aqui. Charles Pierre também, já nem li o nome de Charles Pierre, mas já sei que ele deve estar por aqui. Um abraço para ele também. Né? Vamos ver quem mais está por aqui. Gildson GR por aqui também, um abraço para ele. Quem mais? Nosso Twitter está atualizado. Santos faz o gol aos 49 e empata com o Red Bull. Isso foi ontem.
9 horas da noite, e tá na primeira página ainda aqui. Que maravilha o Twitter, hein? Que mais? Paulo Barrio Nuevo está por aqui. O Anselmo também, grande Anselmo. Um abraço para ele. A Ananda, querida Ananda, se não me engano, assessora de imprensa lá do Imperatriz. Um beijo para a Ananda também participando aqui. Quem mais aqui mandando mensagem pra gente? Luiz Adriano, está por aqui. O Natan, olha, audiência seletiva, grande Natan, lá da Rádio Índio Capilé. Um abraço para ele, grande amigo de FA também, torcedor do Aimoré de São Leopoldo. Quem mais está por aqui? Vamos ver aqui os comentários. Danilo Monteiro, também um abraço para ele, aqui participando. Johnny Brito, também aqui no Twitter. Vamos para o Instagram agora. O Wallace Mota está no Instagram. Quem mais está por aqui? O RJGG está por aqui, um abraço para ele. O Pic-Pac, grande Roberto, um abraço para ele. Roberto Picac, eterno campeão do Bolão FATV. Um dia o Bolão FATV volta. Prometi esse ano, quase voltou. Vocês não têm noção. Um abraço para o Roberto. Luiz Ferreira também está por aqui, o ferreirense. Muitos amigos aí, sempre os amigos participando aqui. Eduardo Parim também por aqui, um abraço para o Eduardo. O Batiste também, Gustavo Batiste, um abraço para o Gustavo. Enfim, um abraço para todos os amigos aí. Vamos abrir falando de Série D e conto, óbvio, qual é a opinião dos amigos aí, já que temos muitos aí que acompanham a Série D, né? Que mandem as opiniões a respeito dos destaques. Se o Natan quiser falar o que ele está achando da campanha do Aimoré, enfim, estão abertos os comentários, certo? Vamos lá para o grupo 1 então, diretor. Série D 2021, como eu disse, terminou o primeiro turno. E chegamos à metade do campeonato, rodada 7, agora a rodada espelhada, né? A rodada 8 é a mesma da rodada 7 com os mandos invertidos e teremos coisas bem interessantes, aí, jogos bem interessantes, certo? No grupo 1 a gente já destaca um dos melhores times do campeonato, na minha opinião, o melhor time do campeonato por enquanto, um dos grandes destaques dessa primeira fase, que é o Castanhal, certo? Coloca aí na tela, diretor, tá aí a classificação e os jogos do grupo da rodada 7, mas o Castanhal está invicto, melhor campanha do campeonato, num grupo que é complicado, e o Castanhal é um time muitíssimo bem armado, é um time que eu gosto muito de ver jogar. Assisti contra o Fast, por coincidência foi a transmissão da TV Brasil, nesse final de semana, do sábado, se eu não me engano, né? Foi no sábado o jogo, isso, foi no sábado, o Castanhal ganhou do Fast lá no Amazonas, fora de casa, e é um time que eu gosto muito de ver jogar. Não deu chance pro Fast. Poderia ter aperto no primeiro tempo uns 3-0, assim, fácil. E aí no segundo tempo sentiu um pouco físico também, né? A gente entende. E chegou a tomar o gol, mas nada que assustasse, assim, né? É um time que vai dar trabalho aí, hein? Cruzando, inclusive, para mim, na minha opinião, no cruzamento do mata-mata, ali com os grupos com as equipes do grupo 2. Não sei não, hein? Pode dar jogo aí pro Castanhal. Enfim, vamos à classificação. O Castanhal tem 17 pontos, é o primeiro colocado. Uma gratíssima surpresa, o São Raimundo de Roraima, 15 pontos, invicto também no campeonato, um dos invictos do campeonato com 15 pontos. Belíssima campanha do Mundão, hein? É um time que tá comendo quieto aí no grupo e tá se estabelecendo, hein? Olha, vai roubar uma das vagas dos favoritos aí, sem dúvida nenhuma. O Galvez, outro come quieto desse grupo, 12 pontos, também merece destaque. Por ser um time que ninguém fala, tá meio quietinho. O Campeonato do Acre começou semana passada. E o Galvez está ali comendo pelas beiradas, já é o terceiro colocado. Já está na frente do Penarol, que, na minha opinião, era um dos favoritos ao grupo aí, e está refugando, né? Penarol é o quarto colocado com 10. O Ipiranga é o quinto colocado com 8 pontos, o Ipiranga do Amapá, né? O time das duas torres. O Fast tem 6 pontos, é o sexto colocado. O Gás tem 5, sétimo colocado. E o Atlético Acreano, que ganhou a primeira nessa última rodada, 4 pontos. Até então era a pior campanha do campeonato, mas venceu nessa rodada e deu uma recuperada aí, né? Os jogos da rodada 7, os resultados, o Galvez venceu o Ipiranga no Zerão, em Macapá, por 1-0, bela vitória. O Castanhal venceu o Fast por 2-1.
O São Raimundo venceu o Penharol por 2-1, um jogo de confronto direto, eu diria, e o São Raimundo passou do teste. Vamos ver agora a volta no Amazonas, né? Mas, pelo menos na ida, vamos dizer assim, o São Raimundo foi muito bem, venceu dentro de casa, fez a lição de casa e venceu o Penharol. E o Atlético Acreano, jogando no Florestão, venceu o Gás por 3-1 no jogo dos dois lanterninhas do grupo, né? É, como eu disse, primeira vitória do Atlético no campeonato. A rodada 8 é espelhada, né? Os times que jogaram essa rodada em casa vão jogar fora na rodada 8. Então teremos Castanhal e Fast lá em Castanhal, no Modelão. O Gás recebe o Atlético Acreano. O Penharol recebe o São Raimundo. Jogo muito interessante no Floro de Mendonça e Itacoatiara. E na Arena Amazônia, na Arena da Floresta, o Galvez recebe o Ipiranga, ok? Então, ficaremos de olho e repito, o olho nesse time do Castanhal, hein? É um time que eu não sei se para brigar por acesso, porque mata-mata, eu ainda não. Pode me chamar de murista, de cima do muro, de pé atrás, do que for. Mas eu ainda não aponto ninguém, nenhum time eu cravo que ó, é favorito ao acesso. Nenhum time, porque o mata-mata é outro campeonato, começa outro campeonato, né? O campeonato começa do zero, realmente. E aí você pega um Castanhal e Paragominas, ali, dois times do Pará se enfrentando, toda a rivalidade do estado. Não dá para dizer que só porque o Castanhal terminou em primeiro lugar do grupo que o Castanhal é favorito. Um Castanhal e Imperatriz, que pode acontecer também, ou um Castanhal e 4 de Julho, um Castanhal e Motoclube. O mata-mata é muito traiçoeiro, né? O Castanhal hoje é o melhor time do campeonato? É o time que eu mais gosto de ver jogar? É o time mais bem armado? É um dos melhores ataques do campeonato? Mas nada disso no mata-mata garante resultado, até porque vai confrontos difíceis logo de cara, né? No cruzamento do grupo 1 com o grupo 2. É bom ficar de olho aí. Só de se garantir no primeiro lugar da chave já é muito lucro aí pro Castanhal, certo? Vamos pro grupo 2. Grupo 2 que tem o surpreendente Guarani de Sobral na primeira colocação com 15 pontos. Põe aí na tela, diretor, obrigado. 15 pontos na primeira colocação, mas é um time que, eu até disse no Twitter aí recentemente, perdeu toda a credibilidade quando tomou de 4 do Tocantinópolis, né? Parece que o Guarani de Sobral só joga bem dentro de casa. Fora de casa, não sei se o Guarani de Sobral tem essa força toda, não. Dentro de casa nessa rodada venceu. Vamos ver no próximo jogo fora de casa, lá no interior do Maranhão, né? O vice-líder é o 4 de julho de Piripiri, com 14 pontos. O Imperatriz tem 10. Paragominas e Motoclube estão empatados com 9 pontos, mas o Paragominas leva vantagem no saldo de gols, certo? 3-0. O Motoclube com saldo zerado e o Paragominas com saldo mais 3. O Tocantinópolis é o sexto, com 7 pontos. O Juventude Samas, também uma grande decepção, pela boa campanha que teve no ano passado, né? É o sétimo colocado com 6 pontos. E o Palmas, o nosso amado e querido saco de pancadas, 4 pontos, o oitavo colocado do grupo 2, ok? Como eu disse, o Juventude Samas é uma grande decepção. Esperava mais o Juventude Samas, era um time que, na minha opinião, brigaria por classificação nesse grupo. E o Guarani é uma grata surpresa, né? Eu repito, não, nas minhas apostas lá do começo, pré-início de Série D, não coloquei o Guarani de Sobral na zona de classificação do grupo, pela campanha que o Guarani de Sobral fez do Campeonato Cearense. Mas o Guarani de Sobral queima a minha língua e está aí liderando, embora, repito, não seja um time muito estável e muito confiável, né? Nessa rodada venceu justamente o Juventude Samas por 2-1. O Moto venceu o Palmas lá no Inhozinho Santos por 1-0. Tocantinópolis e Imperatriz 0-0. E o Paragominas perdeu no Pará, em Paragominas, lá na Arena Verde, por 2-1 para o 4 de julho de Piripiri. Espelhando a rodada 7, temos a rodada 8. Juventude e Guarani em São Mateus, né? O Palmas recebe o Motoclube no Newton Santos. Imperatriz e Tocantinópolis em Imperatriz. E em Piripiri, na Arena Itacoatiara, 4 de julho e Paragominas fecham aí o grupo 2
da Série D. Um grupo que, enfim, que qual que é o real, qual a real força desse grupo, né? Esperar, acho que o 4 de julho ainda dispara. Eu não sei se o. Aí sim é uma aposta que eu tô fazendo, não sei se o Guarani de Sobral segura. Acho que o 4 de julho ainda dispara na liderança desse grupo. Veremos no segundo turno aí o que se define, né? O grupo 3, vamos lá. Grupo 3. O grupo 3 que tem um que é o grupo do 8 ou 80, né? Aliás, essa série D tá muito maluca, né, cara? Essa série D é um absurdo, a maluquice. A gente, vou dar um exemplo, por exemplo, do Rio Branco de Venda Nova, que até semana passada estava sendo goleado, e nesse final de semana meteu 3-0 na Caldense, assim, mas destruindo a Caldense. Passou por cima da Caldense, atropelou, né? Um resultado que ninguém esperava. E a Ferroviária, que veio de 2 goleadas nessa rodada, não fez nada. E a Portuguesa, que perdeu de maneira vergonhosa para o Bangu, lá em Moça Bonita, jogou sábado irreconhecível contra o Boa Vista, destruiu o Boa Vista. Tudo deu certo para a Portuguesa no sábado. A gente tem, por exemplo, o próprio Caucaia, o próprio Atlético Cearense, que são times que ganham numa rodada bem e na outra tomam goleadas absurdas. Muda muito de uma rodada para outra, é impressionante. O Souza fez 7-0 na rodada passada e essa rodada tomou de 4. O que está acontecendo, né? Assim o comentarista fica louco, amigo. Não dá, né? É um campeonato muito absurdo, muito... Ou é 8 ou é 80. Não tem meio termo essa Série D, né? Numa rodada o time está ganhando de goleada e na outra está perdendo de goleada. E pelo jeito é absolutamente normal. E esse grupo 3, inclusive, acontece muito isso, né? Vamos usar a classificação dele, diretor? O ABC continua liderando com 15 pontos. Aliás, o ABC, com o dinheiro da Copa do Brasil, tem a obrigação de conquistar o acesso. Com a camisa que tem, com a tradição que tem e com o dinheiro, o ABC, não digo que é favorito, mas é obrigação, né? Obrigação. A mesma obrigação que a Portuguesa tinha lá em 2017, o ABC tem agora. O Campinense tem 11 pontos, empatado com o Souza e com o América. Grupo equilibrado, 3 equipes com 11 pontos. Só o saldo de gols diferenciando, o saldo do Campinense é de 3. Souza e América tem 2 gols de saldo. Ok? O Atlético Cearense tem 10 pontos, é o quinto colocado, brigando por vaga aí ainda. O 13 tem 8 pontos, é o sexto colocado. O Central de Caruaru, 5 pontos, sétimo colocado. Empatado com o Caucaia, também com 5 pontos. Caucaia que vem de 2 goleadas, assim, né, um 7-0 e um 4-0 vergonhosos. Aliás, muito me preocupa a situação do Caucaia, porque várias pessoas já vieram me informar no Twitter que o time está manipulando o resultado, que o time é alvo de aposta, de site de aposta. É perigoso a gente acusar aqui sem provas, né? Mas não foi uma só pessoa que veio me falar, não, hein? Eu não entendo nada de site de aposta, enfim, mas parece que o jogo abre o jogo do Caucaia, chove aposta contra o Caucaia. E o próprio pessoal que aposta está estranhando. Então, né, longe de mim querer levantar teorias da conspiração, mas se os próprios apostadores estão duvidando, é triste, hein? Espero que só seja ruindade. O Caucaia trocou de técnico recentemente, um trabalho que está recomeçando. Vamos ser otimistas aqui, vamos olhar o copo meio cheio ao invés da teoria da conspiração, né? Passar os resultados: Campinense 0, ABC 1 em Campina Grande, bela vitória do ABC num fortíssimo duelo regional aí. O América enfiou 4 do Souza, 4-1 na Arena das Dunas. O Caucaia tomou de 4-0 do 13 dentro de casa, bela vitória do 13. Muito mais, acho que pelo enfraquecimento do Caucaia do que pela força do 13, mas não deixa de ser uma bela vitória do 13. Bela vitória também do Atlético Cearense, 3-1 sobre o Central de Caruaru, Central que mandou embora o professor Júnior Baiano, né? Infelizmente não teremos mais a graça de Júnior Baiano espalhado pela Série D, porque o Central mandou o treinador embora e o resultado está aí, perdeu para o Atlético Cearense dentro de Pernambuco, lá no Lacerdão, por 3-1. Derrota
preocupante aí do Central, né? Já que estamos na metade aqui dos grupos, vamos ver alguns comentários já. O Júnior Fonseca está por aqui. Um abraço para o Júnior Fonseca. Maurício Campos também por aqui. O Danilo Monteiro está por aqui. Também um abraço para o Danilo Monteiro. Comentando sobre o Santa Cruz, se o Santa Cruz vai jogar a Série D. A situação do Santa está crítica, né? Não é o nosso assunto aqui, mas... aliás, só sair, já que o Danilo comentou aqui, a entrevista do Roberto Fernandes é muito macho de assumir essa quase que eu falei um palavrão aqui, essa bronca que é o Santa Cruz, né? Agora, ele vinha a público e fala que tem jogador chorando no vestiário, cara. Porra, o cara desse não serve pra jogar nem no time da escola da quarta série, né? Quanto mais no Santa Cruz tradicionalíssimo. Pelo amor de Deus, se o jogador tá no vestiário chorando, é obrigação do Roberto Fernandes tirar esse cara do time. Pelo amor de Deus, cara. Um cara desse não pode jogar em time profissional nenhum do mundo, cara. Quanto mais o Santa Cruz, que é tradicional, grande e que tem pressão. Se o cara não tá acostumado com pressão, amigo, vai, sei lá, jogar pelota basca, vai jogar curling, né? Vai jogar boccia, mas não vai jogar futebol num time de massa como é o Santa Cruz, né? Espero que o Roberto Fernandes, não, óbvio, ele não revelou qual é o jogador que está nessa situação, mas espero que o Roberto Fernandes, que é bom treinador, um cara que tem a minha confiança, faça o mínimo, que é não deixar esse cara entrar em campo. Esse cara não é digno de vestir a camisa do Santa Cruz. O jogador, o mínimo que eu espero de um jogador de futebol é que aguente a pressão, né? Embora eu acho que não adianta nada, protesto de torcida e tudo mais, ele tem que aguentar a pressão. E o Danilo até comenta isso, né? Que tá dando dó do Santa Cruz, cara. Que mora do lado do Arruda e tá dando dó de Santa Cruz, diz aqui o Danilo Monteiro, um abraço para ele. Quem mais está por aqui falando de Série D? O Anselmo comentou que o goleiro do ABC é muito bom. Confesso que eu não lembro quem é o goleiro do ABC agora, Anselmo. Se você puder mandar pra gente. Pra mim, o melhor goleiro do campeonato hoje é o Rafael Pim, da Inter de Limeira. Aliás, eu posso até tentar montar de cabeça aqui uma seleção alguns jogadores que são destaques, né? Olávio, do Atlético Cearense, Rafael Pim, da Inter de Limeira, o William Magrão, da Portuguesa, zagueiro da Lusa, tá muito bem. O Douglas, também da Portuguesa. Óbvio, eu tô falando dos times que eu mais vi, né? O treinador do Castanhal, para mim, merece muito destaque. O Itabaiana tem um lateral esquerdo, como que é o nome do rapaz, cara? Que é muito bom de bola, que tá jogando muita bola, me fugiu o nome dele agora. Cara, o outro da Caldense, o Negueba da Caldense, atacante também, bom atacante, se não me engano é o artilheiro do campeonato junto com o Olávio. Eu tenho a lista de artilharia aqui, vou passar daqui a pouco. Dá para montar uma belíssima escalação aí de seleção do primeiro turno da Série D. Vou até fazer essa brincadeira e depois eu posto no Twitter lá, em cima do comentário do Anselmo. O Marcelo disse que a Ferroviária é um destaque da primeira fase, sem dúvida nenhuma, né? Apesar do resultado ruim dessa rodada, a Ferroviária é um destaque da primeira fase. O Matheus Aguiar. Nossa, eu tô com sono hoje, não liga não, viu, gente? Tô com... o cara não dorme, passa a madrugada aí na esbórnia, né, diretor? Passa a madrugada da vida mundana. Não, sou um respeitador de pandemia, deixa eu bem claro aqui. Que a gente faz piada aqui, o pessoal acredita. Daqui a pouco vai vir nota de repúdio aqui, que o apresentador da FATV não respeita a pandemia, né? Deixa eu ficar quieto. Estou respeitando a pandemia, assim. Aliás, é capaz de eu tomar a segunda dose da vacina e continuar respeitando, viu? O Matheus Aguiar mandou aqui pra gente a respeito do Tubarão. O Tubarão lá de Santa Catarina, né, que contratou um jogador hondurenho, cara. Olha aí, estrangeiros alternativos. O Tubarão aceitou a contratação da jovem promessa do futebol de Honduras, Alejandro Burgos, de 18 anos, que pertence ao Real Espanha, lá de Honduras, né? Empréstimo de 1 ano com opção de compra. Que coisa, hein? Que beleza, cara.
Já tem os cubanos lá no Navegantes, né? No Porto Velho, também o goleiro do Porto Velho é o goleiro da seleção de Cuba, ia jogar a Copa Ouro, inclusive. Cuba não foi autorizada a entrar nos Estados Unidos, uma pena. É, enfim, é um mercado que o brasileiro não explora muito, né, cara? Que é o mercado da América Central, né? A gente tem o futebol mexicano, a gente vê o europeu jogando no México adoidado aí, né, cara? Por que os clubes brasileiros também não olham para esse mercado, trazer mexicanos para cá, trazer europeus para cá, mesmo desses países mais alternativos, Honduras, Costa Rica. Eu lembro do Brian Ruiz no Santos. Quem mais de América Central que jogou por aqui? Alguém lembra mais de alguém aí? Mande pra gente. Né? Jogadores da Costa Rica, da Guatemala, do México, do Panamá, enfim, Honduras. Eu lembro de pouquíssimos. O Deli Valdez, talvez. Né? Ah, quem mais? Tinha um zagueiro que até jogou a Copa do Mundo pelo Panamá. Eu lembro o nome dele agora. Me fugiu o nome dele também, que jogava aqui. Enfim, poucos jogadores, né, da América Central. É um mercado que o futebol brasileiro poderia explorar. Obrigado aí ao rapaz que mandou a informação do Tubarão. Né, Tubarão que está aí jogando a segundona de Santa Catarina. Né. Bom, vamos continuar então com a nossa caminhada na Série D. Depois eu leio mais comentários do pessoal, dos destaques aí da Série D, certo? Vamos lá, grupo 4. Grupo 4, que para mim é o grupo dos comes quietos. Tem o Itabaiana, que é outro time, apesar de ter perdido, e perdido de maneira injusta para o Retrô nesse final de semana. Diria eu, perdeu de maneira, não quero falar roubada, né, mas teve um gol muitíssimo mal anulado do Itabaiana, que o atacante não estava impedido. Poderia ter empatado e até virado aí o jogo sobre o Retrô. Acabou perdendo dentro de casa, mas o Itabaiana é um dos bons times dessa série D, junto com o Juazeirense. O Juazeirense está provando, o ano de Juazeirense é maravilhoso, né? Tá aí na Copa do Brasil, vai jogar contra o Santos, tem boa chance de fazer um duelo disputado contra o Santos. Tanto que o Juazeirense é o líder do grupo aí, né? Os outros dois baianos que são a decepção, mas o Juazeirense lidera muito bem o grupo aí. Foi na tela, diretor, 15 pontos a Juazeirense, invicta no campeonato, seguida pelo Itabaiana, que perdeu a primeira ontem para o Retrô, ok? O Retrô, com a vitória contra o Itabaiana, pulou para a terceira colocação com 12 pontos. O Sergipe fecha o G4 aí do grupo 4 com 11 pontos, ok? O Atlético de Alagoinhas com 7 pontos. O Asa de Arapiraca com 6 pontos. O Bahia de Feira, com 5 pontos, de Feira de Santana. E o Muricy, lá de Alagoas, tem 3 pontos. Outro que também não ganhou de ninguém. O Muricy, belíssimo saco de pancadas desse campeonato. Os times de Alagoas também muito mal, né? Os dois de Alagoas e os dois finalistas do Campeonato Baiano, muito mal. Aliás, diria eu que os dois baianos, Atlético de Alagoas e Bahia de Feira, são as grandes decepções dessa primeira fase até aqui, viu? Pode ser que se recuperem. O Atlético está mostrando aí, não digo forças, mas tentando se recuperar. Mas mesmo assim, mesmo assim, é muita decepção, muita decepção. Eu esperava, pela campanha que fez o Campeonato Baiano, a maneira que chegou na final, enfim, o título, esperava muito mais do Atlético e do Bahia de Feira também, né? O Juazeirense carimba, vamos dizer assim, o belo ano que está tendo com essa campanha na Série D e veremos como se comporta na Copa do Brasil, né? Venceu o Muricy por 2-1 nesse final de semana em Juazeiro, o Juazeirense. Asa e Bahia de Feira empataram 1-1. Itabaiana 1, Retrô 2, ok? E fechando a sétima rodada do grupo 4, um 0-0 horroroso entre Atlético de Alagoinhas e Sergipe. Com a rodada espelhada, nós teremos Muricy e Juazeirense, ok? No sábado que vem. O Retrô recebe o Itabaiana na Arena Pernambuco. O Bahia de Feira recebe o Asa de Arapiraca em Feira de Santana, no Joia da Princesa. E o Sergipe pega o Atlético Alagoinhas no Batistão, em Aracaju. Grupo que me parece... Talvez o Atlético reaja, mas é um grupo que me parece definido já.
apenas as posições ali, quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo e terceiro. Me parece muito definido entre esses 4 que estão na primeira colocação mesmo. Quem pode surpreender o Atlético Alagoinhas, mas eu acho difícil, certo? Grupo 5, vamos a um dos grupos mais fracos, a um dos grupos mais decepcionantes agora dessa Série D. Vocês sabem que eu esperava muito mais desse grupo, esperava muito mais de Aparecidense, muito mais de Brasiliense, principalmente. São, sim, 2 decepções do campeonato. Aí você pergunta, mas Sérgio, estão na zona de classificação, estão brigando por vaga. Mas eu esperava um domínio muito maior, principalmente do Brasiliense. O que prova essa campanha do Brasiliense, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, só prova que jogaram contra nada no campeonato estadual, não, né? Distrital, no Candangão. Venceram o Candangão com 100% de aproveitamento, eu fiquei empolgadíssimo, mas pelo jeito enfrentaram o nada no Campeonato Candangão, né? Foi só subir o nível do campeonato na Série D que o Brasiliense mostrou aí seus defeitos e tá penando. É o 4º colocado do grupo hoje, tá na zona de classificação, mas tá penando. Tá com o Nova Mutum coladinho ali no cangote dele. Vamos ver a classificação, diretor? 13 pontos, Goianese apenas. Tá invicto, mas é igual o Madureira. Vamos falar do Madureira do grupo 7 daqui a pouco. É o pior líder, ao lado do Madureira, o Goianese. Apenas 3 vitórias, apenas 9 gols marcados. É um grupo também que está apresentando um nível baixo, um nível de futebol bem baixo, esse grupo 5. O Aparecidense, 12 pontos, é o vice-líder. Decepciona não pela quantidade de pontos, não pela campanha, não pela classificação, né? Se decepciona por ter poucos gols marcados, por ser uma campanha com poucos pontos, mas é uma campanha que pro andamento do grupo, pro momento do grupo, está servindo, enfim. Né? O União Rondonópolis, esse é o time que eu quero bater na tecla, de que é um bom time também, terceiro colocado, com 12 pontos. Já tinha visto alguns jogos do estadual, não em jogos inteiros, mas eu vi um pouquinho do União Rondonópolis no Campeonato Mato Grossense, e já foi um time que eu gostei bastante, né? Embora todo o domínio do Cuiabá, do estado, e era esperado que o Cuiabá fosse o campeão mato-grossense mesmo, o União mostrou muitas qualidades e está comprovando aí, né? Na frente do Brasiliense, que era um dos grandes favoritos, por exemplo, o União Rondonópolis. É um time que se deve ficar de olho, viu? É um bom time esse time do União Rondonópolis. Dependendo do cruzamento ali com os times do grupo 4, pode chegar longe o União Rondonópolis do Mato Grosso. O Brasiliense tem apenas 11 pontos, é o 4º colocado, para mim uma vergonha pela campanha, toda a campanha que fez o Brasiliense na primeira fase, no primeiro semestre, o Brasiliense é uma vergonha para mim. Outra gratíssima surpresa, esse esperava que fosse ser saco de pancadas e realmente surpreende, que é o Nova Mutum. 10 pontos, primeira participação do clube numa competição nacional. O Nova Mutum já é 5º colocado e briga diretamente por vaga aí com o Brasiliense, com União, com a Aparecidense. Está 3 pontos do líder apenas, né? É uma belíssima campanha do time do Nova Mutum. O Gama tem 7 pontos empatado com o Porto Velho e o Jaraguá, oficialmente o pior time da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D, com 1 pontinho apenas. Saco de pancadas total. O Jaraguá tomou de 4-0 nessa rodada, enfim. Já ele praticamente eliminado, não tem muito o que falar do Jaraguá, né? Pelo grupo 7, o Gama empatou 0-0 com o Goianese, jogo de volta Goianese e Gama, né? 1-1 Aparecidense e União, jogo de volta aí em Rondonópolis agora, União e Aparecidense. Brasiliense 4, Goianese 0, o time da Sagrada Terra, empatou tomou de 4-0 aí do Brasiliense, empatou nada, tomou de 4-0 do Brasiliense, jogo que também foi o jogo da TV, e o Jaraguá que time feio, que time ruim demais, cara, ruim demais o Jaraguá. Nova Mutum 1, Porto Velho 1, Nova Mutum tropeçando aí contra o campeão rondoniense, vamos falar da segunda hora do campeonato rondoniense. Chegamos em outro destaque da Série D, né? Da primeira fase da Série D, que é a Ferroviária de Araraquara. Um time que, apesar do empate com o Boa, esse 0-0 aí nessa rodada,
que definitivamente não estava nos planos da Ferroviária, o Elano deu um jeito no time, acertou o time, um dos melhores ataques do campeonato, uma das melhores campanhas do campeonato, um time bem organizado, o time da Ferroviária que lidera o grupo e já está se distanciando, já está a 3 pontos do segundo colocado. A Ferroviária está aí na tela, a Ferroviária tem 16, a Caldense tem 13 pontos, poderia ter atingido aí a liderança se não fosse a derrota absurda, imperdoável para o Rio Branco de Venda Nova. O Boa tem 12 pontos, o Uberlândia tem 11, Rio Branco 9, Rio Branco de Venda Nova 9, Rio Branco Capa Preta da capital 5, Águia Negra com 4 e Patrocinense com 3 formam aí a continuação da classificação do grupo, certo? Resultados: Boa 0, Ferroviária 0, Rio Branco de Venda Nova 3, Caldense 0. Confesso que não vi o jogo, é um resultado, enfim, inexplicável. Não sei o que falar desse resultado. Esse 3-0 inesperado, é o mínimo que dá para dizer. Patrocinense 0, Rio Branco da capital 0. Ferroviária é um dos destaques do campeonato, um dos melhores times do campeonato, sim. Vai dar muito trabalho, no mata-mata vai dar trabalho, cruzando contra esses times do grupo 5, é só não enfrentar. Imagina se dá um Ferroviário brasileiro, hein? Hoje poderíamos ter, se o campeonato terminasse hoje, teríamos Ferroviário e Brasiliense. Olha o tamanho desse mata-mata, cara. É um mata-mata entre dois favoritíssimos processos, cara. Seria um jogo muito interessante. Por isso que não dá para cravar. Ah, não, a Ferroviária vai ter sorte no acesso, a Ferroviária já subiu. O melhor time do campeonato é a Ferroviária, não. Primeiro que não é mesmo, é o Castanhal. Mas afirmar que a Ferroviária vai ter sorte no mata-mata que já subiu, não dá, porque encarando um time desse grupo, na segunda fase, um time desse grupo 5, a Ferroviária vai ter muito trabalho. Vai ser um campeonato muito duro para ela, sem dúvida nenhuma. O pessoal aqui no Twitter lembrou que eu esqueci, que eu pulei, que burro, né? Eu pulei o jogo do Águia Negra, né? Óbvio, que foi hoje à tarde. Águia Negra e Uberlândia, 1-1. Vocês viram aí que eu pulei, né? Foi 1-1 hoje à tarde. O Everton Amaro fez pro Águia Negra e o Daniel empatou pro time mineiro. Resultado horroroso pro Uberlândia, né? Porque convenhamos perder pontos para o Águia Negra, o time bônus do grupo, né? É sempre horrível, horroroso, resultado horroroso. A Águia Negra com 5 pontos, o Uberlândia pula para 12, continua ali na quarta colocação, a Águia Negra é o 7º colocado, enfim, não mudou muita coisa da classificação que vocês viram aí na tela. Mas se o Uberlândia tivesse vencido, seria um belíssimo resultado para o time mineiro, né? Vamos para o grupo 7, que é o grupo... Eu até comentei, um abraço para o pessoal do quarta categoria, né? O nosso querido Felipe. Vou beber um cafezinho aqui, peraí. Nosso querido Felipe Augusto, o homem das 56 horas, o Marcão, que esteve aqui semana passada, o Ellison. O Ellison deve estar feliz aí com o 13 voltando a vencer depois de 10 jogos, né? 10 jogos sem vencer, o 13 venceu ontem, né? E venceu bem, comentei aqui já. Enfim, até comentei no quarta categoria, escute lá o quarta categoria, podcast especializado na quarta divisão do Campeonato Brasileiro, o melhor e o único podcast especializado na quarta divisão do Campeonato Brasileiro, nossos camaradas, né? Eu participei do podcast essa semana comentando sobre o grupo 7 e disse que é o grupo da morte, realmente, né? Antes do campeonato, muita gente apontava esse grupo 7 como o grupo da morte, como um grupo mais difícil, um grupo equilibradíssimo, e é realmente o grupo da morte, né? Você assiste os jogos do grupo da 7 e tem vontade de morrer. Essa é a sensação, né? Enfiar um garfo no olho é mais gostoso do que os jogos desse grupo 7, cara. É um nível técnico, não existe gol, primeira coisa, cara. Né? Não existe gol. Como que eu não me conformo um líder de grupo ter 8 gols só marcados como eu tenho o Madureira, cara? É um absurdo, cara. É um absurdo. E... Só o Goianese. O Goianese é outro, né? O Goianese é o líder de grupo que tem 9 gols marcados, se eu não me engano. Isso, 9 gols marcados tem o Goianese, que são os dois piores líderes de grupo. Madureira e Goianese. Mas o Goianese enfim, mas o Madureira tem 8 gols marcados, cara. Só fez 3-0 na primeira rodada e só.
Depois, 8 gols em 7 jogos é muito pouco. Venceu por 1-0 nessa rodada de novo. É, parece que é o grupo do joga o básico, né? Vamos jogar o básico, fez 1-0, se retranca e não vamos fazer mais nada, né? Esse é o esquema do grupo 7, cara. E por isso que muito destoou a vitória da Portuguesa. A Portuguesa foi irreconhecível no sábado, cara. Eu não sei se foi o Boa Vista que foi mal demais ou a Portuguesa que foi bem demais. Enfim, alguma coisa, sei lá, né, uma movimentação lunar, alguma coisa da astrologia que motivou o pessoal do Canindé, né? E a Portuguesa foi o melhor jogo da Portuguesa na temporada, não foi nem no Campeonato Brasileiro da Série D. No ano, incluindo a Série A2 e incluindo o Brasileiro da Série D, foi o melhor jogo da Portuguesa contra o Boa Vista, um 3-0 assim, destruidor. Até pênalti o Davidson pegou, enfim. Uma noite que deu tudo certo para a Portuguesa e tudo errado para o Boa Vista. Vamos ver a classificação aí, diretor. Madureira com 13 pontos. Madureira está invicto ainda, mas aquela invencibilidade, né? Ganha de 1-0 e se retranca. E 4 empates, tem mais empate do que vitória. Né? É uma invencibilidade, é a famosa invencibilidade jogando mal, né? Portuguesa tem 12, o Santo André é o terceiro colocado com 10 e o Boa Vista 9 pontos, fecha aí o G4 do grupo 7. O Bangu e o Cianorte estão com 8 pontos, a Inter de Limeira tem 6 pontos e o São Bento não venceu ainda no campeonato, tem 5 pontos. O Bentão, na última rodada, 3-1-0. Madureira 1, Santo André 0, Cianorte 1, São Bento 0, Inter de Limeira 0, Bangu 1. Aliás, segunda vitória seguida do Bangu, o Bangu se recuperando aí, né? E pega a Inter de Limeira semana que vem, pode emplacar aí 3 vitórias consecutivas do Bangu, o que vai dar um belo upgrade aí no time, num grupo que é fraco, né? Quem sabe uma reabilitação aí do Bangu, né? E aí o jogo que destoou tudo, Portuguesa 13, Boa Vista 0, com destaque para o William Magrão de novo fazendo gol. Portuguesa, realmente um jogo que a Portuguesa foi bem. Não tenho críticas a fazer à Portuguesa nessa partida, porque realmente surpreendeu o 3-0. Não sei se o Boa Vista que jogou mal. Veremos na próxima rodada em Bacaxá como que a Portuguesa se comporta. Se essa Portuguesa se comportar assim nessa primeira fase, posso ficar tranquilo no segundo turno, que será um segundo turno tranquilo para os lados do Canindé, sem dúvida nenhuma. E o grupo 8, vamos para o grupo 8? Grupo 8 também que tem outro grande time do campeonato, outro destaque do campeonato, que é o Cascavel. Cascavel, 17 pontos, líder do grupo, time também muito bem armado. A verdade é que eu vi menos o Cascavel. E a verdade também é que eu desconfio mais dos adversários do Cascavel do que dos adversários do Castanhal. Hoje o Cascavel tem uma campanha praticamente idêntica à do Castanhal. Mas eu desconfio mais dos adversários do Cascavel do que do Castanhal. Para mim, Esportivo, Rio Branco, Juventus de Jaraguá, para mim são times realmente bem fracos. Não que o Castanhal não enfrente times fracos, né? Está enfrentando ali o Gás, está enfrentando o Atlético Acreano, mas tem o Fast, enfim, tem equipes mais que conhecem mais a Série D lá pros lados do norte, pros lados do grupo do Castanhal, porque dos lados do grupo do sul do país, né? Só Caxias, Joinville e Marcílio Dias, que na minha opinião, de certa forma impõe respeito aí nesse grupo, e impõe um respeito meio respeito entre aspas, né? Porque o Caxias e o Marcílio fez uma boa campanha no ano passado, mas esse ano o time já mudou todo. O Caxias é muito, muito instável, fez aquela goleada em cima do Rio Branco de Paranaguá e desde então muito mal também. O Joinville, que parece que está se organizando, né? Venceu fora de casa, está invicto no campeonato ainda. O Joinville é o que parece ser aí um time mais certinho e que pode servir de concorrente para esse Cascavel. Confesso que eu preciso assistir mais o Cascavel também, para poder falar mais sobre ele e para ver se o time realmente é um time bem armado e um time forte ou é um time que está enfrentando adversários fracos. Muito parecido com o Novo Horizontino do ano passado, por exemplo, né? Então o Cascavel tem 17 pontos, o Joinville tem 15, o Caxias 11,
O Juventus de Jaraguá do Sul e o Marcílio Dias estão empatados com 8 pontos. O Aimoré de São Leopoldo tem 7 pontos, o Índio Capilé. O Esportivo de Bento Gonçalves com 6 pontos. E o outro grandiosíssimo saco de pancadas do campeonato é o Rio Branco de Paranaguá com 3 pontos. Outra grande decepção para mim, viu? Eu cheguei a apontar o Rio Branco de Paranaguá como um dos classificados desse grupo. Era um time que eu esperava muito, um time que construiu uma boa estrutura, reformou o estádio, um time com uma boa condição financeira, mas pelo jeito não, né? Já dá para considerar que não vai para frente, que não vai se classificar. Um saco de pancada desse grupo. O Rio Branco já tinha sido goleado pelo Caxias, foi goleado pelo Cascavel agora. Provavelmente na próxima rodada vai sofrer outro resultado largo. Uma pena, era um time que eu apostava que poderia fazer uma boa campanha e errei na minha aposta, né? Nessa rodada tivemos Esportivo 0, Joinville 1, lá em Bento Gonçalves. Na Estradinha, Rio Branco 1, Cascavel 4. Em Jaraguá do Sul, Juventus 1, Aimoré 0. E o Caxias venceu o Marcílio Dias por 2-0, lá do Estádio Centenário, em Caxias do Sul, certo? Vamos ver os comentários aqui que o pessoal faz sobre a Série D. Quem que o pessoal aponta aqui como os destaques? Alguns eu já li, né? Só deixa eu pular aqui os que eu já li e aí comentar a respeito do que o pessoal escreveu aqui sobre a Série D. Vamos lá. O Senna diz, para mim o destaque do primeiro turno da Série D foi a Ferroviária. Mesmo com alguns nomes a menos, estão fazendo bons jogos, diz o Marcelo de Senna. Realmente começou meio cambaleando, né? Remontou o time praticamente, muitas contratações novas. O Elano teve que dar uma cara pro time e parece que o Elano já se encontrou, né? O perfil aqui do Pará Esporte Futebol Clube. Um abraço para os amigos aí, né? Sou suspeito para falar, mas o Castanhal merece ser destacado. Assim como o Cascavel, que já vem com um trabalho mais consolidado. O Castanhal soube se reinventar após o começo de ano ruim, trocou de técnico, se reforçou e vem fazendo por merecer a campanha até aqui, diz aqui o amigo. O Caio Cabral disse o que eu já comentei aqui, o Guarani de Sobral só joga bem em casa, né? E realmente é a impressão que eu tenho. O Guarani dentro de casa, o Guarani perdeu para mim a credibilidade quando tomou de 4 do Tocantinópolis, né? Esse é o jogo que mostra a fragilidade do Guarani de Sobral. Tudo bem, teve jogador expulso, se não me engano foram 2 expulsos, mas mesmo com 2 expulsos, você não pode perder de 4, tomar uma goleada no time do Tocantins. Com todo respeito ao futebol do Tocantins, mas são os times mais fracos do campeonato, mesmo que seja com 2 a menos. Aí o Guarani mostrou que não está preparado ainda, que mostrou que é um time frágil. O pessoal da Arquibancada Paulista, Arquibancada PC Paulista, grandes amigos, um abraço para ele, comentando aqui, o Santo André só está só no ganha e perde. Ganha um, perde outro, ganha um, perde outro. Eu comentei isso no quarta categoria. O Santo André depende muito do Nunes, cara. Não pode depender de um jogador só, e um jogador que a gente já sabe que está em fim de carreira. Mesmo o Nunes sendo esforçado, e ele mostra realmente força de vontade, ele corre, ele volta para marcar, ele se desdobra dentro de campo. Mas o Mandurinha só não faz verão, e o Nunes precisa de ter alguém do lado dele, um companheiro de ataque, um bom meia para levar a bola para ele, lançar as bolas para ele, e isso falta no Santo André, viu? Só o Nunes não vai garantir muita coisa lá pros lados do Ramalhão, não, viu? Quem mais? O Gustavo está por aqui. Um abraço para o Gustavo. Um abraço para o Gustavo. Vou ler o Gustavo, depois eu vou lá para o Instagram. O Nova Mutum está dando uma boa luta num grupo difícil. Está dando boa luta num grupo difícil, diz o Gustavo aqui. Vamos lá. No Instagram, vamos para o Instagram. Lucas Furquim. O grupo 7 é incrível. A Lusa na A2 é a que tem o melhor futebol, enquanto os outros clubes que estão na elite estão todos nivelados em ruindade. Eu diria que Ferroviária e Portuguesa são 2 candidatas ao acesso do estado de São Paulo. O resto não sobe nem com o resto das bravas. Meu caro Lucas, você está sendo muito
muito esforçado aqui em elogiar a Portuguesa. A Ferroviária eu concordo. A Ferroviária é um dos favoritos, é um dos bons times do campeonato. Vai brigar por acesso, sim. Óbvio, depende do cruzamento. Pode cruzar com o Brasiliense logo de cara, o que seria uma final antecipada, né? Mas a Portuguesa, cara, se a Portuguesa passar de fase é lucro, cara. E aí, cruzando, imagina, pode cruzar um Português e Caxias, um Português e Aimoré, talvez. E a Portuguesa adora amarelar em mata-mata. Tem que fugir do Cascavel e do Joinville, isso é fato. A Portuguesa tem que fugir desses dois. Mas aí cruza com Caxias, vai cruzar com um time. Eu tenho medo, viu? Tenho medo, confesso que eu tenho medo. Mesmo o campeonato sendo um campeonato completamente diferente, o mata-mata, podemos dizer que o mata-mata, o campeonato começa do zero, não é erro falar isso, mas olha, dá medo, não dá para confiar na Portuguesa, não. Ó, ainda continuando no Instagram, o Arthur Leal diz: com o dinheiro da Copa do Brasil, a ABC tem a obrigação de subir. E eu concordo e disse isso aqui já, Arthur. Quem mais tem por aqui? O Laudenor diz que o Retrô é um dos destaques para ele aí na Série D. O Retrô era um time que eu esperava muito mais, viu? Tá se destacando? Concordo que seja um destaque, mas eu esperava mais do Retrô. Até porque é um time que tem dinheiro, é um time que pode investir mais na Série D. Quem mais aqui? O Juca diz que o Castanhal é um dos destaques. O Juliano diz que o Madureira é um dos destaques. Que mais temos aqui? Deixa eu ver mais algum comentário. Deixa eu ver aí no Facebook agora. Quem está no Facebook? O Senna mandou o mesmo comentário dele aqui. O Luiz Santana aqui diz que o campeonato é muito louco, que o Rio Branco de Venda Nova, que não esperava o Rio Branco de Venda Nova vencendo a Caldense, e realmente não esperava. Quem mais está aqui no Facebook? O Anselmo Rosa. Tenho acompanhado pouco as partidas, assisti Asa e Itabaiana e gostei muito do time sergipano. Bem armado e se impôs mesmo jogando fora de casa. Realmente, o Itabaiana é um bom time. Perdeu ali de maneira meio esdrúxula pro Retrô. Quem mais aqui? O Paulo Barrionevo. Diante... O que ele comenta aqui? Peraí. O União Rondonópolis. Eu já destaquei o União Rondonópolis também. Ganhou do Gama, do Brasiliense, empatou com a Aparecidense e com o Goianese, ambos fora de casa. Realmente, bem lembrado aí, o União Rondonópolis não perdeu ponto para os principais times do grupo. Aí. E eu destaco os dois do Mato Grosso. A campanha do Nova Mutum é digna de história, viu? Porque é um time que a gente não dava nada. Eu, pelo menos, não dava nada pro Nova Mutum. Um time que poderia até ser saco de pancadas, na minha opinião. Né? E tá aí brigando por vaga, ganhou, chegou a ser líder do grupo, né? Num dado momento. Enfim, os dois times do Mato Grosso merecem, ao contrário do Mato Grosso do Sul, que infelizmente aqui da Onense nem da pré passou, e o Águia Negra é uma vergonha, os times do Mato Grosso estão muito bem nessa Série D. Certo? Vamos a algumas estatísticas. Nós contratamos aqui o nosso estatístico, o nosso matemático, o Oswaldo de Souza, o Tristão Garcia, contratamos os estatísticos da FATV, uma equipe de mais de 3 mil estatísticos preparando umas estatísticas aqui pra gente. E o diretor vai pôr na tela as estatísticas agora. Começar pelas melhores campanhas, diretor, pode ser? Melhores campanhas da Série D até o momento, na tela, olha lá, olha aí. O Castanhal, o Cascavel e a Ferroviária são as 3 melhores campanhas da Série D até o momento. Castanhal e Cascavel empatados em saldo de gols, em número de vitórias, ao número de gols. Campanhas idênticas de Castanhal e Cascavel. Ferroviária era a melhor campanha até a rodada passada. E os dois amarelos e pretos, vamos dizer assim, rubro não é rubro, enfim, amarelo e preto. Me fugiu agora o nome, mas os dois times coincidentemente têm a mesma cor, Castanhal e Cascavel, ultrapassaram a Ferroviária. Então são as 3 melhores campanhas aí. Os
Os invictos até agora na Série D, o diretor. Quem termina o primeiro turno da Série D invicto? Vamos lá. Castanhal, está aí na tela. Castanhal, São Raimundo, Juazeirense, Goianésia, Madureira, Cascavel e Joinville. 7 times invictos, então, nesse primeiro turno de Série D. Repetindo, Castanhal e São Raimundo no grupo 1, né, no primeiro grupo. O Juazeirense no grupo 4. Grupo 4, então, o Juazeirense? Caramba, até, falo toda semana e não decorei os grupos ainda. Juazeirense do grupo 4, que beleza, né? Juazeirense do grupo 4, o Goianésia do grupo 5, o Madureira do grupo 7 e o Cascavel e Joinville do grupo 8 são os invictos da Série D. E a pior campanha? Quem tem a pior campanha da Série D? Esse que você vai ver na tela agora. Ó. O Jaraguá tem a pior campanha, não ganhou de ninguém até agora, um pontinho apenas, um único empate na Série D até agora. E os líderes de grupo? A gente sabe que os melhores líderes são os donos das melhores campanhas, óbvio, mas qual é o pior líder de grupo? Já falei qual que é. Tá aí na tela, é o Madureira, o pior líder de grupo, com 8 gols apenas marcados, enfim, tudo que eu disse. E não posso falar também do Goianésia, né? O Goianésia também não está aí como pior líder do grupo, mas tem a mesma quantidade de pontos que o Madureira, mas o saldo de gols do Goianésia é melhor, ok? Os artilheiros da Série D, quem são? Olha aí. O Olávio, inclusive, a foto deles aí, o Olávio, para mim, o melhor jogador da Série D até o momento, volante do Atlético Cearense, com 8 gols. Veja só os dois artilheiros têm a mesma quantidade de gols que o Madureira inteiro. Olávio e Negueba estão aí na tela, Olávio do Atlético Cearense, Negueba da Caldense, né, Gabriel Leite, carinhosamente conhecido como Negueba. Os dois têm 8 gols no campeonato. O Madureira, o time inteiro do Madureira fez 8 gols. Só os dois aí fizeram 8 cada um. Pra se ter uma noção da campanha do Madureira, né? Olavo e Negueba, então, com 8 gols são os artilheiros. O Zé Love com 6 vem logo atrás, né? Melhor ataque, Brasiliense, com 18 gols. Tá aí na tela. Pior ataque, são 2 times com pior ataque. O Rio Branco de Paranaguá e o Jaraguá de Goiás, com apenas 2 gols marcados no campeonato. Melhor defesa, 3 times com a melhor defesa do campeonato, tá aí na tela. Madureira, Ferroviária e Juazeirense tem as melhores defesas, com apenas 3 gols sofridos nesse primeiro turno da Série D. A pior defesa é a defesa do Caucaia, com 25 gols sofridos até o fim do primeiro turno, bastante coisa, em 7 jogos, né? Bastante coisa. E repito, né? Olho aí no Caucaia, porque muita gente está levantando a suspeita de manipulação de resultados. Triste falar disso, triste levantar essa suspeita. Não vou nem acusar, só estou comentando. Mas não foi só uma pessoa que me falou, não. Muita gente falou para ficar de olho no Caucaia. Certo? São essas aí algumas estatísticas bem interessantes aí do primeiro turno da Série D. E o que esperar do segundo turno, né? Eu acho que vai continuar nessa mesma toada. É um campeonato muito maluco, um campeonato que deixa o apresentador pirado, que um dia o time está bem, ganhando de 3-0, goleando, igual o Souza, fazendo 7-0, mas que na semana seguinte, uma semana depois, com praticamente o mesmo time, o mesmo elenco, o time toma de 4, perde de uma maneira vergonhosa. Vai ser um campeonato de muitos altos e baixos, um campeonato muito indefinido, mas que apesar de tudo está muito legal de acompanhar. Tenho certeza que os amigos não vão concordar, não tenho a menor dúvida que os amigos concordam com isso. Está um campeonato muito legal de acompanhar. Tirando o grupo 7, que realmente é horroroso, é um grupo que dá vontade de morrer, um grupo que dá vontade de enfiar um garfo no olho, os outros grupos todos estão muito legais. E com fé, e faço a promessa aqui de acompanhar mais o Cascavel. Acompanhei muito pouco o Cascavel até agora. Vou ficar mais de olho no Cascavel e o olho também no Castanhal, na Ferroviária, no Itabaiana, nesses outros times que merecem, Joinville, outros São Raimundo, o Juazeirense, outros times que merecem destaque aí na Série D. Certo, meus amigos? Então, passamos a primeira hora do programa falando aí sobre Série D. Vamos rapidinho para o intervalo para eu tirar aquela soneca, recuperar ali a cara de sono, a cara de acabado do apresentador que está com sono, tomar mais um café quente aqui para
para ver se acorda. E na volta a gente volta falando aí dos estaduais. Certo, meus amigos? Vamos pro intervalo e daqui a pouco a gente volta. Bom, maravilha! Estamos de volta nos reclames do Plim Plim da FATV. Olha aí que maravilha. De volta para os recadinhos do coração, né? Primeiro, siga as redes sociais da FATV, ok? Siga aí o Twitter, Facebook, Instagram e principalmente o YouTube, que é o Twitter é a nossa rede principal social, né? A nossa rede principal social. A nossa rede social principal, onde a gente mais comenta, onde eu estou lá 24 horas por dia praticamente, comentando as notícias, retweetando, conversando com os amigos. Quer bater um papo, entra lá no Twitter da FATV e o nosso YouTube, onde esse programa que está ao vivo nesse momento vai editado depois. Agora temos os cortes da FATV, olha aí. Nosso Eduardo Mão de Tesoura, hein, diretor? Resolveu trabalhar, que beleza. Já elaborou os cortes da FATV, né? Porque já que está na moda aí os podcasts fazendo corte, por que a FATV não pode ter corte, né? A gente, a Maria, vai com as outras mesmo nesse programa, ok? Então, alguns trechinhos da FATV estarão na quinta-feira no programa para quem quiser conferir. Os trechos do programa de hoje, quinta-feira, estarão no ar, certo? Então siga e se inscreva no canal da FATV. O pessoal assiste o canal da FATV, tem um monte de audiência, mas não se inscreve. Eu nunca vi isso, cara. Né? Se inscreve, aperta lá o botãozinho, lá, não sei como que fala, balança o sininho lá e assiste a FATV, certo? Siga também o Futebol em Rede, nossos amigos do Futebol em Rede, ok? Programa aqui da UTV, programa que tem o site que tem a coluna FATV, a coluna Futebol Alternativo está lá no site do Futebol em Rede, e essa semana estreia o site novo do Futebol em Rede, hein? O webmaster aqui do Futebol em Rede, já várias reuniões com o webmaster do Futebol em Rede, e o site novo estreará nessa próxima... No final da semana aí vai estrear o site novo do Futebol em Rede, fica de olho lá e siga aqui o Futebol em Rede Entrevista, o canal do YouTube deles, o Facebook deles também, Futebol em Rede. Certo, meus amigos? Então são esses os recados do coração. Vamos ler mais alguns comentários, mandar um abraço para mais alguns amigos que entraram aqui durante o intervalo. Temos aqui o Lázaro Assis por aqui participando, um abraço para ele. O Regis Nazi está por aqui, grande Regis Nazi, participou aqui falando da Terceirona Gaúcha, grande amigo da FA. Vitor Impieri também por aqui, um abraço para ele participando. Qual que é o link? Luiz Linha Restre, está com a bandeira do Atlético Mineiro aqui participando. Felipe Gouveia, quem mais está participando aqui? Nuno de Brito, são os que estão no Twitter. Vamos ver quem mais está deixa eu ver no Instagram. Júnior Fonseca está aqui no Instagram. Um abraço. O Batiste também aqui, o Gustavo Batiste, participando pelo Instagram. O Wallace Mota também por aqui, um abraço para ele. Quem mais comentando aqui as notícias com a gente? Deixa eu ver, peraí. O Marcelo também está por aqui. MM Energia, é aqui o nick do Marcelo. O Matheus Aguiar também por aqui. O Vitor de Andrade, nosso querido curioso do futebol. Thiago Martins também por aqui, um abraço para ele. Pelo site da UTV, deixa eu ver se tem alguém no site da UTV, do Facebook. Ricardo Diletantes também por aqui. Olha que legal, o Felipe Gouveia mandando pra gente aqui que uma foto do goleiro Manga com a camisa do Operário de Mato Grosso do Sul. Olha que legal, cara. 44 anos após ser eleito o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro defendendo o Operário, o goleiro Manga voltou a vestir a camisa do Galo. Hoje, com 84 anos e morando no Retiro dos Artistas do Rio de Janeiro, o ex-goleiro foi presenteado com o manto alvinegro por um torcedor. Que legal, cara. Olha aí, cara. Nossa, que espetacular, cara. Que legal. Vou mandar diretor, vou mandar uma foto para você aí, para você colocar na tela e para os amigos que estão acompanhando o programa assistir, verem a foto também. Estou te mandando aí no seu WhatsApp, certo, diretor? E aí a gente põe na tela. Enquanto o diretor pega a foto aqui, eu mando a foto, vamos falar de... Vou inverter a ordem, tá, diretor? Para dar tempo de você procurar a foto. Porto Velho, campeão rondoniense 2021. Parabéns ao Porto Velho, campeão rondoniense 2021. Venceu o Real Ariquemes. Venceu nos pênaltis, né? O Real Ariquemes empatou em 1-1.
no tempo normal e nos pênaltis se consagrou campeão rondoniense de 2021. Foi da quarta-feira passada, se não me engano, a final. Final bastante disputada, assisti um trecho ali. A gente teve muitas finais, a gente teve também a final da Série A2 do Rio, a gente vai falar daqui a pouco, que o Arte Sul foi campeão, praticamente no mesmo horário da final do Rondoniense. Segundona Capixaba começando também praticamente no mesmo horário. Enfim, mas deu para acompanhar um trecho da final do Rondoniense e o Porto Velho se sagrou campeão estadual. E como manda a tradição, vamos ver primeiros os gols aí de Porto Velho e a Real Ariquemes, a comemoração e a tradição, o hino do campeão, né? A gente sempre toca o hino do time campeão nesse programa. Vamos ver o hino do Porto Velho aí. Vou pedir para o diretor colocar na tela. Põe na tela, diretor, por favor. cidade querida, e a torcida em um brado diz: locomotiva 14 bis. E além do Rio Madeira, a bandeira do Alto virão, e nossa história ouvirão. Porto Velho Esporte Clube é o grande campeão. Bom, maravilha. Nossa, eu já tô com sono. Me vê esse hino desse
Porto Velho com esse cara cantando, com essa animação, cara. Com essa. Eu já tô aqui assim, ó. Tô quase babando, cara. Que belíssimo hino, hein, cara? Que maravilha. Os hinos dos times de Rondônia são, assim... Eu acho que é o mesmo cara que canta o hino do Vilhena, né, cara? Que coisa... Puseram quem pra cantar? Nossa, cara, que coisa... Eu não... Meu Deus, deixa eu ficar quieto, vai. Digamos que é um hino alternativo, né? Pra não dizer outra coisa. O diretor conseguiu a foto do Manga, certo, diretor? Põe a foto do goleiro Manga aí com a camisa. Olha que legal, cara. Isso é um ícone do futebol brasileiro, uma lenda viva, cara. Uma pena que não é mais valorizado. Um cara do tamanho, com todo respeito ao Retiro dos Artistas, que faz um trabalho espetacular, mas é triste ver um goleiro do tamanho que foi o Manga, qual a importância que o Manga tem no futebol brasileiro, morando no Retiro dos Artistas, né, cara? Era pro Manga hoje estar muitíssimo bem de vida, milionário. Enfim, se jogasse hoje em dia, era goleiro do Barcelona, sendo o melhor do mundo disparado, né? O Manga é uma lenda, e que merece uma homenagem aí do Operário de Mato Grosso do Sul. Parabéns pro Operário por ter colocado aí a foto dado a camisa do Manga pro Manga vestir. Muito legal mesmo. Vamos continuar da região norte, diretores. Vimos então o Porto Velho campeão rondoniense aí. Vamos a um campeonato que foi anunciado essa semana. Tivemos o arbitral, estão definidos os participantes, o regulamento da Segundona do Amazonas, está definido. Ok? Temos time novo da Segundona do Amazonas também. Vamos aos participantes da Segundona do Amazonas. Teremos o Atlético Amazonense, o Rio Negro, são 7 participantes, tá? Atlético Amazonense, Rio Negro, o CDC Manicoré, o Operário de Manacapuru, o Tarumã, o Manauara Esporte Clube, a grande novidade, o time novo da cidade de Manaus, Manauara Esporte Clube, e o Sul América, são os participantes aí da Segundona do Amazonas, 7 equipes. Primeira fase, todos contra todos, turno e retorno. Parabéns para a Federação do Amazonas por fazer turno e retorno, com os 4 melhores se classificando para as semifinais em jogos de ida e volta. A final será em jogo único, ok? Na Arena da Amazônia, inclusive a final. O campeonato começa no dia 15 de setembro, Segundona do Amazonas. Sobre o Manauara Esporte Clube, é um time de um empresário, né? Não de um empresário do futebol, um empresário parece da área elétrica lá do Amazonas. Inclusive o escudo do Manauara tem as engrenagens ali de ser um time operário, um time de um presidente operário, e o mascote é o robô. Olha que legal, cara. Acho que eu não lembro de nenhum outro time do país que o mascote seja o robô. Eu não lembro. Vai ser o robô de Manaus, o Manauara Esporte Clube. Tentei ver se eu lembrava de algum outro time que tem um robô de mascote, mas não lembro. E o Manauara terá o robô de mascote, será laranja, o uniforme do Manauara Esporte Clube. Assim que tiver mais informações, a gente dá aqui no programa, sem dúvida nenhuma. Ficaremos de olho no Manauara Esporte Clube, ok? Então, repetindo os participantes da Segundona do Amazonas: Atlético Amazonense, Rio Negro, CDC Manicoré, Operário de Manacapuru, Tarumã, Manauara e Sul América são os participantes, ok? Vamos agora pegar o aviãozinho, talvez o carro já dê pra gente pegar, porque a gente continua na região norte, né? Aliás, muitos campeonatos da região norte no programa de hoje, futebol da região norte, vamos falar bastante, porque começa amanhã mais um estadual, aí, e até que enfim, o último estadual de 2021 está começando. O Acreanão começou semana passada, alguns ainda não se definiram, mas agora temos todos os estaduais rolando, com exceção do Tocantins, que está paralisado até agora e não se tem ideia de se vai voltar. O Amapazão começa, o Amapazão 2021, o Campeonato Amapaense 2021, campeonato que tradicionalmente é um dos últimos a começar, não é por causa da pandemia que está começando tarde. Tradicionalmente é um campeonato que começa sempre no segundo semestre, e para 2021 não foi diferente. A novidade é que temos 7 clubes e o retorno do Independente de Macapá, jogando o campeonato amapaense, que é bem legal.
E temos 7 participantes, o diretor vai pôr aí na tela os participantes, a arte oficial aí da Federação Amapaense, né? Tá aí na tela, os participantes do Campeonato Amapaense. Temos o Independente, ali o verde, né? Com o escudo verde. O Macapá, o escudo parecido do Cruzeiro ali, com o Cruzeiro do Sul. O Santana, tradicional. O Santos do Amapá, o São Paulo do Amapá, o Trem e o Ipiranga. São aí os 7 participantes do Campeonato Amapaense. Repetindo, Independente, Macapá, Santana, Santos, São Paulo, Trem e Ipiranga, ok? A primeira rodada começa amanhã com os jogos do Zerão. Um jogo amanhã, um jogo quinta-feira e um jogo no sábado. Amanhã teremos às 8 horas da noite Ipiranga e Santos no Zerão. O Santana recebe o Macapá, da quinta-feira também, 8 horas da noite no Zerão. E o Independente recebe o Trem sábado às 5 horas da tarde. Então, um jogo na terça, um jogo na quinta e um jogo no sábado. Assim vai ser distribuído a primeira rodada do Campeonato Amapaense. Qual que é o regulamento do Campeonato Amapaense? Na primeira fase, os 7 clubes jogam entre si em turno único em pontos corridos. Os 4 melhores avançam à semifinal. E aí, semifinais e finais são disputadas no sistema mata-mata, em jogos de ida e volta, ok? Então, primeira fase, turno único, jogos apenas de ida, os 4 melhores passam para a semifinal, cruzamento olímpico, 2 jogos da semifinal e 2 jogos da final. Campeonato simples, direto, o Campeonato Amapaense de 2021, que não tem muitos destaques, né? O Macapá vai vir com o time jovem, o Santana também. O Santana acabou de ser campeão amapaense sub-20, né? Então vai usar esses jogadores, afinal, justamente contra o Macapá. O Macapá tem um treinador português, mais um. Aliás, muitos portugueses trabalham no norte do país, o Amazonas tem vários, agora também no futebol amapaense. Um bom mercado ali de treinadores portugueses trabalhando no norte do país. Mas poucos são os destaques, o Ipiranga vai ter que conciliar a Série D aí com o Campeonato Amapaense, está formando um elenco bastante numeroso para poder jogar os 2 campeonatos. Não deve jogar o Amapaense com o mesmo time que joga a Série D. Difícil apontar um favorito, até porque Santana e Macapá vão vir com o elenco da base. Talvez o Trem é um time que se reforçou aí com alguns jogadores da Tudaluso, vice-campeão paraense, algumas contratações interessantes, e o Ipiranga, que está já ativo aí, tá mais tempo jogando, já está com o ritmo de jogo da Série D, mesmo que alguns jogadores que joguem a Série D, que estão titulares da Série D, não entrem no Campeonato Amapaense. É um time que já está ali no ativo, né? E trocou de treinador recentemente aí, né? Inclusive o Santana. O Ari Greco é o novo treinador do Santana, até estou vendo aqui, do Santana não, do Ipiranga, estou até vendo aqui a fotinho dele, substituindo o Vitor Jaime, né, que foi mandado embora por conta da campanha do time na Série D, ok? O Santos apresenta 25 jogadores para a disputa da Amapazão, aqui as notícias. Ipiranga vai em busca do 10º título, mais 2 reforços, o Ipiranga anunciou, o atacante Renatinho e o meia Araújo, certo? Macapá aposta na base para ir em busca do 2º título estadual. São as notícias aqui a respeito do Campeonato Amapaense. Santos se prepara para buscar o 8º título, enfim, né? Santana mantém fórmula e aposta na juventude para conquistar o título. São algumas das manchetes aqui do Campeonato Amapaense, campeonato que é difícil falar porque são poucas as informações, né? Mas ficaremos de olho com transmissão no Eleven Sports, inclusive estava ali na arte, né? O mesmo site que a gente usa para ver a Série D, a gente pode ver também os jogos da Federação Amapaense, do Campeonato Amapaense 2021. Certo? Para terminar o programa, vamos falar um pouquinho de futebol feminino, porque definiu aí os acessos, né, da Série A2 do Campeonato Brasileiro do Futebol Feminino, e 2 acessos sensacionais, né? O ESMAC e o Crespon, né? Eu sempre brinco que o Crespon aqui é o time do papel, né? Tem o papel Crepon e o papel Crespon, né? Uma piadinha horrorosa, mas o Crespon venceu o Fortaleza,
Foi muito. O Fortaleza, não, o Ceará, se não me engano, o Crespon eliminou, né? Vou até conferir aqui a tabela, deixa eu abrir aqui a tabela rapidinho. Do feminino Série A2. E já está definida as semifinais, 4 clubes conquistam o acesso, né? Conquistaram o acesso da Série A2 para a U. O Bragantino eliminou o Atlético do Paraná, perdeu o primeiro jogo 4-2. O Atlético, que era o grande favorito, né? Era o grande bicho-papão, mas o Bragantino, na verdade o Red Bull Bragantino, né? Que não é o Red Bull, tomou de 4 do primeiro jogo, mas no jogo de volta em Jarinu venceu. E nos pênaltis eliminou o Atlético do Paraná, que parecia ser o grande bicho-papão, o grande favorito aí ao acesso e ao título. O Bragantino fez um grande trabalho e eliminou o Atlético do Paraná. No duelo mais alternativo e mais legal, o Real Ariquemes foi eliminado pelo ESMAC. E eu descobri, até postei no Twitter que eu não sabia, o ESMAC é uma sigla. É o ensino, é uma faculdade, né? Até o rapaz respondeu aqui o meu tweet, deixa eu ver o nome do rapaz que respondeu o meu tweet. Logo antes de começar o programa aqui, eu fiz o tweet, foi o Gladson que respondeu. Escola Superior Madre Celeste, o ESMAC é uma faculdade. Eu jamais, para mim, jamais imaginaria que o ESMAC era uma sigla, cara. Confesso, desculpe a minha ignorância aqui. Escola Superior Madre Celeste é o nome oficial do ESMAC, lá do Pará, que eliminou o Real Ariquemes e conquistou o acesso, né? 1-1 jogando em Rondônia e 2-1 jogando no Baianão. O ESMAC classificado aí para a Série A1 do futebol feminino. No duelo de mineiros, ali não alternativo, o América perdeu o primeiro jogo por 3-1 para o Atlético e jogando em 0-0 no segundo jogo. E o Crespon, que fez história, ele 0-0 em Brasília e jogando no Ceará, venceu o Ceará por 2-0 e garantiu aí o seu acesso para a Série A1 do futebol feminino do Brasil, né? A gente está, na verdade, numa nova era do futebol feminino, né? A gente pode dizer assim, porque teve aquela primeira nova era, aquela primeira fase ali de radar, né? De times de faculdade, de times pioneiros do futebol feminino. Depois teve uma segunda era, que ainda está terminando essa segunda era, com times do interior que resolveram investir no futebol feminino, e a gente veio dessa época, o Ferroviária, a primeira era com o Radar, com o Centro Olímpico, o Kinderman também um pouco, times de faculdade, times de colégio, times que investiram no futebol feminino, o ESBAC, que é dessa época também, está colhendo os frutos agora. Aí teve uma segunda leva de clubes do futebol feminino, né? Que foram os times do interior que resolveram investir no futebol feminino. Aí a gente tem destaque o Kinderman, tem o Rio Preto, o São José, a Ferroviária, que ainda a Ferroviária é uma das gigantes do futebol feminino no Brasil, né? Talvez o maior time do futebol feminino do Brasil, né? Até eu lembro do Fernando de Jogos Perdidos ter criticado um post da Federação Paulista, colocando que Corinthians e Palmeiras é clássico do futebol feminino. Não é clássico porcaria, do futebol masculino, sim. Aliás, é um grande erro a gente fazer de forma equivalente os times masculinos e femininos, porque a história do futebol masculino é uma, né? A história do futebol feminino é outra completamente diferente. E a Ferroviária é o grande gigante do futebol feminino, tricampeão da Libertadores, enfim. O Audax também é um time gigantesco do futebol feminino. O São José também, uma vez um bicampeão da Libertadores, campeão mundial feminino. Então, perto de Corinthians, de Palmeiras, de São Paulo, esses times são muito maiores no futebol feminino. Só que essa era está terminando também. Agora a gente está vindo na era dos times grandes entrando de cabeça no futebol feminino. Depois que a CBF obrigou os times grandes a ter time feminino, né? Obrigou os 12 gigantes, os times da primeira divisão e da segunda divisão. Obrigatoriamente tem que ter um time feminino. Aí a gente tem uma nova era agora com o São Paulo dominando, com o Palmeiras, com o Corinthians, com o Santos, as Serias da Vila. A gente tem o Flamengo com um time muito forte, o Botafogo no Rio é um dos mais fortes do Rio, né? O Atlético do Paraná, Atlético Mineiro subindo.
e a gente vê a lista de times da primeira divisão, vou até passar agora como ficou a divisão dos 20 times da Série 1 e os 20 times da Série A2, a gente vê realmente um domínio dos times grandes, né? A CBF obrigando os times tradicionais e grandes a investir também no futebol feminino. Rapidamente eles superaram esses times do interior, porque tem mais investimento, enfim, mais camisa, e aí a pressão do futebol masculino também interfere, né? Os 16 times do feminino da Série A1, ok? Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Ferroviária e o Bragantino e o São José são os paulistas, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 equipes paulistas, 50% do campeonato, 8 de 16 times, 8 são de São Paulo. Repetindo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Ferroviária, São José e Bragantino, certo? Do Rio Grande do Sul nós temos o Inter e o Grêmio, a dupla Grenal, né? De Santa Catarina nós temos o Kinderman, que ainda se mantém aí jogando a primeira divisão. De Minas nós temos Cruzeiro e Atlético, ok? Do Rio de Janeiro nós temos apenas o Flamengo. Do Distrito Federal nós temos o Real Brasília e o Crespon, que acabou de subir de divisão. E do Pará, lá de Belém, nós temos o ESBAC, o Ensino Superior Madre Celeste, ok? Agora eu não vou esquecer mais a sigla do ESBAC. Eu preciso descobrir o que é a sigla do Crespon. Se alguém souber o que é a sigla do Crespon, Crespon deve ser sigla também, né? Então, passando os participantes dos 16 da Série A1. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Ferroviária, Inter, Grêmio, Kinderman, Flamengo, Real Brasília, Cruzeiro, São José, Atlético Mineiro, ESBAC, Crespon e Bragantino. Esses 4 são os que conquistaram o acesso, né? Atlético Mineiro, ESBAC, Crespon e Red Bull Bragantino. Como que ficou a Série A2 de 2022? A segunda divisão do futebol feminino. Botafogo do Rio de Janeiro, Minas Brasília, Nápoles e Bahia. São os 4 rebaixados da Série A1 para a Série A2. Atlético Paraná, Ceará, Real Ariquemes e América de Minas são os 4 da Série A2 que bateram na trave e quase conquistaram o acesso. Iranduba, União Desportiva Alagoano, JC Itacoatiara, Aliança, Fluminense, Vasco, Botafogo da Paraíba e Fortaleza são os times da Série A2 que se mantêm na Série A2. A Série A3, a CBF anunciou a criação da Série A3 e ainda vai ser definido os participantes. Então, repetindo os participantes da segunda divisão feminina: Botafogo, Minas, Nápoles de Santa Catarina, né? Bahia, Atlético Paranaense, Ceará, o Real Ariquemes de Rondônia, o América de Minas, o Iranduba do Amazonas, o UDA, a União Desportiva Alagoana de Alagoas, JC Itacoatiara de Amazonas, o Aliança do Piauí, Fluminense do Rio, o Vasco do Rio de Janeiro, o Botafogo da Paraíba e o Fortaleza são os participantes da Série 2 do futebol feminino, certo? Vamos ver os últimos comentários aqui. Eu estou no celular porque o laptop moderníssimo morreu de novo, né? O diretor não arruma, o diretor não faz nada. O Célio está por aqui também. Arthur Weber está aqui no Instagram. Um abraço para o Arthur Weber. Olha quem está aqui, grande Rogério Ferrarese. Um abraço para ele que já apresentou o programa aqui na UTV. Não sei o que está assistindo, não gosta de futebol, né? Aliás, é um dos amigos. Tem alguns amigos que não sei como moram no Brasil e conseguem detestar futebol. O Rogério é um deles. Mas fica meu abraço aí ao grande Rogério Ferrarese. Olha o link aqui que mandou mensagem. O Mente Poluída RS. Belo nick, hein? Mandou mensagem no Twitter. Mente Poluída RS. Um abraço aí que está acompanhando o programa. Belo login, belo nick, hein? Quem mais está por aqui? Deixa eu abrir o Instagram rapidinho, só para fechar o nome dos participantes e já fica como um abraço final aqui, dos participantes. Vamos ver rapidinho. Bruno Filandras está por aqui, grande Brunão. Opa, peraí, abri errado, calma. Vamos lá. Arthur Weber, eu comentei aqui. O Nicolas Dantas também está por aqui. Petrônio Santiago, um abraço para o Petrônio. Nosso Gustavo Azevedo já estava no Twitter também, um abraço para ele. O Capixabão da Depressão está por aqui também, um abraço. Tiago Monte, lá da CSANF, um abraço para ele.
Quem mais está por aqui? Souza Medeiros, também por aqui. Leonardo Lima, desculpa, também por aqui. Leão Oliveira, Fabrício Lopes, o Halber, grande Halber, diretamente de Tucuruí, participando aqui com a gente. Robson001 também por aqui. Enfim, bastante gente participando pelo Instagram. Sintam-se todos abraçados. Agradeço aos amigos que em algum momento tiraram 5 minutinhos da sua segunda-feira à noite para acompanhar esse programa, certo? Muito feliz aí. Mais um, né, diretor? Muito obrigado. Agora a gente vai... Eu vou dormir, porque eu estou quebrado, morrendo de sono. E semana que vem estaremos de volta, certo? Agradeço aos amigos que participaram, agradeço ao diretor, agradeço ao nosso Eduardo Mãos de Tesoura, nosso editor. E semana que vem estaremos de volta com mais uma FATV, certo? Vou fazer uma rodada de café pra galera hoje. E semana que vem estaremos de volta com Série D, Série C, Campeonatos Estaduais. Muita coisa aqui na FATV, certo, meus amigos? Abraço, até semana que vem. Até!